Apocalipse capítulo 20, verso 1. Então eu, João, vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele, o dragão, seja solto pouco tempo. Até aí, deixa aí, não fecha, fecha apenas os olhos, vamos orar. Querido Deus, vamos a Ti em oração, em meio a esse caos social, político, econômico, militar, que o mundo vive. Senhor, estamos caminhando para o cumprimento das profecias e para a consumação dos séculos. Seu Filho vem. O tempo do fim é chegado. A terra está coberta de terror, horror e pavor. Mas aqui está a sua igreja, povo que o Senhor deixou aqui, seus representantes. Não nos deixa te decepcionar, Senhor, e viver vidas alheias daquilo que o Senhor pretendeu para nós. Gera temor, tremor em nossos corações. Como disse Kate Green, Deus, que nós não envergonhemos o Senhor na Tua aparição. Que possamos viver para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 20. Finalmente chegamos na última sessão do livro de Apocalipse. Você sabe que o livro é dividido em ciclos, sessões, que contam e recontam a mesma história. São 7 sessões e 7 ciclos. Durante todos esses meses estivemos passando por cada um dos ciclos. E hoje chegamos na última sessão, no último dos 7 ciclos, no 7º ciclo. Chegamos também na passagem mais polêmica do livro de Apocalipse. É a passagem que mais divide opiniões no meio cristão. O milênio. O milênio. Existem várias posições e correntes teológicas que interpretam o milênio de formas diferentes. Mas temos aqui pelo menos 2, as mais comuns. Uma que interpreta o milênio como sendo literal, um tempo de 1000 anos, 999, mais um. E outra linha que interpreta o milênio como sendo simbólico. A linha que interpreta o milênio literal é o pré-milenismo dispensacionalista. Eles entendem que o milênio ainda não chegou. Ele se dará só na segunda vinda de Cristo. Após a segunda vinda de Cristo, Cristo virá e reinará aqui na terra. Vai ter a sua sede de governo lá em Israel. Vai reconstruir o templo de Jerusalém, reinar política, fisicamente aqui. Essa é a posição majoritária do Brasil e do mundo. Os pré-milenistas dispensacionalistas. A outra corrente é os amilenistas. É a corrente que eu defendo, que essa igreja defende. Entende que o milênio já começou com a primeira vinda de Cristo, quando ele mesmo diz: o reino de Deus é chegado até vós. Ele começou na sua primeira vinda, especificamente com a sua morte e ressurreição. Cristo não vai sentar no trono de Davi, ele já está sentado no trono de Davi. E ele não é lá em Jerusalém feito de mármore, é nos céus.
Ele ainda não vai reinar daqui a um tempo, ele já está reinando. Caros irmãos, Apocalipse 20 não é a continuação cronológica do 19, mas é um novo ciclo que conta a mesma história, fatos que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20 é um paralelo de Apocalipse 12. Apocalipse 12 conta a vitória de Cristo na cruz, subida de Cristo aos céus e a queda, a expulsão do dragão, da serpente. Apocalipse 20 vai repetir isso com outros nuances, de outras formas. Então, o capítulo 19 termina com a segunda vinda de Jesus e o juízo final. O capítulo 20 não vai narrar um fato que ocorre depois da segunda vinda. Ele não vai narrar, o 20 não vai narrar um fato, o milênio, que ocorre depois da segunda vinda. Mas ele vai narrar um fato que ocorreu antes, o que ocorre antes da segunda vinda. Nesse sentido, o milênio não ocorre depois da segunda vinda, no futuro, mas ocorre antes da segunda vinda, no presente, no passado e no presente. Lembrando mais uma vez que o Apocalipse é simbólico, não é literal. É um livro cheio de sons, cores, vozes, imagens, são símbolos. Quando João vê leão, vê dragão, vê espada, vê fogo, não é literal, são imagens, símbolos que comunicam verdade. Por exemplo, a corrente com a qual o anjo amarra o dragão, que a gente leu agora, não é uma corrente feita com elos de metal. A chave que o anjo usa para trancar o dragão não é um objeto metálico, e nem os 1000 anos, cronologicamente são 10 séculos, são apenas símbolos, não podem ser traduzidos de forma literal. Portanto, nesse sentido, o milênio também não pode ser literal, com Cristo reinando aqui na terra, lá em Jerusalém. Pois o próprio Cristo diz que meu reino não é desse mundo, o reino de Cristo não é político. Fico imaginando, Cristo ia usar terno, ele ia ter segurança, ele ia andar de carro, assim os dispensacionalistas creem. Como é que ia ser? O reino dele não é físico, é espiritual. E se você voltar comigo na penúltima sessão, no penúltimo ciclo, ele narra a queda dos inimigos de Cristo, que vão caindo um a um. Nós assistimos que caiu a grande Babilônia, a grande meretriz, caiu a primeira besta que vem do mar, e caiu a segunda besta que vem da terra, o anticristo e o falso profeta. Agora, falta cair o último inimigo de Cristo, o mais poderoso, o dragão. E essa queda do último inimigo de Cristo, o dragão, se inicia num período que chamamos milênio. O capítulo 19 trata alguns assuntos. Ele trata do milênio, da prisão do dragão, da destruição do dragão, da ressurreição dos mortos e do julgamento final. É isso que trata a divisão de todo o capítulo 20. Vamos então para o texto e vamos começar com a prisão do dragão. Verso 1, Apocalipse 20, verso 1. Então João está contando, são visões que ele tem na ilha de Patmos. E agora João vai ter mais uma visão que inicia o 7º e último ciclo. Então vim descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Até aqui. Olhe para mim. João começa a última sessão com uma visão. Ele olha para o céu e vê um anjo
descendo do céu. E João nota que esse anjo tinha na mão uma chave e uma corrente enorme, uma grande corrente. Deus envia esse anjo para o abismo, com uma chave, a fim de abrir o abismo, e com uma grande corrente na mão, a fim de atar, amarrar, aprisionar alguém. Quem é que ele aprisiona? João vai revelar então a identidade do dragão. Verso 2. E ele, o anjo, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui João revela a identidade do dragão e os seus principais títulos. Diz que ele é diabo, diz que ele é Satanás e que ele é a antiga serpente. Esse é o dragão, o maior inimigo de Cristo e o último a cair. Satanás, que quer dizer adversário. Ele é o adversário de Deus, do povo de Deus, do Filho de Deus. É o opositor, se opõe contra tudo que se chama Deus. Ele é também diabo, do latim diabolos, caluniador, o acusador. Ele não só o adversário, não só o que opõe, mas aquele que acusa, seduz e tenta. E aqui ele dá um outro título interessante, ele é a antiga serpente. Ele escreve isso porque os leitores do primeiro século estavam passando por perseguições, a tirania de Nero. E ele, quando diz a antiga serpente, ele está querendo dizer, ele, o dragão, Satanás, o acusador, é aquele que está por trás de todo o mal, desde o início. A antiga serpente remete para aquele tempo no Éden, quando Deus criou o jardim, colocou Adão e Eva. Então, a serpente mais astuta que os outros animais, tenta, seduz, engana Adão e Eva. E eles estão dizendo, irmãos, vocês não estão vivendo algo diferente, algo novo. Vocês não são os únicos que sofreram, os únicos. Desde o início, o dragão vem atacando, perseguindo, molestando, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E por trás daquela serpente que lhes fez o mal, estava Satanás. E por trás de Nero, Roma, que oprime vocês, está a mesma fonte, Satanás. Ele é o autor, ele é o príncipe das trevas, o príncipe do mal. E aqui nós vemos o propósito e a finalidade da corrente e da chave que está nas mãos do anjo. Porque o verso 2 diz que ele segurou o dragão e o prendeu por 1000 anos. O anjo vem, segura o dragão e mobiliza ele, Satanás, para fazer duas coisas. Primeiro, para acorrentar o dragão, e segundo, para acorrentar o dragão, para amarrar o dragão, e segundo, para aprisionar o dragão. A ideia é muito simples, nos filmes policiais, quando estão a polícia na captura de um bandido, e quando pega, o que faz? Algema o bandido, depois bota o bandido na cadeia, aprisiona, jaula, cana, pega o bandido, algema, amarra, acorrenta e aprisiona, cadeia. É isso que o anjo vê. Mas não se trata de uma prisão comum, é o chefão, é o Al Capone da época, é o Pablo Escobar, é a prisão do próprio dragão. E aqui nós vemos a trajetória do dragão. A trajetória ele é expulso do céu vai para a terra, e da terra vai para o abismo. É o que João está vendo.
em uma ascendente a queda dele, é expulso do céu vem para a terra, e da terra agora vai para o abismo. Começa então a cair o último inimigo de Cristo. Agora vamos ver o seu aprisionamento. O dragão agora é aprisionado. Verso 3: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Para nós entendermos isso aqui, porque isso aqui tudo tem que ver com o milênio, essa prisão, queda, o amarrar do diabo acontece no milênio. Mas para entendermos todas essas imagens, as figuras e o tempo, temos que ir com muito cuidado. Por exemplo, o diabo aqui foi algemado literalmente. Um anjo veio, preso. Foi colocado numa cela, numa catacumba, num abismo e está ali, me tira daqui, que capetão, imagina, preso. Quando serão esses 1000 anos? Já aconteceram? Vão acontecer? É 1000 literal, 999 mais 1? Presta atenção. Isso são símbolos. Chave, por exemplo, fala de autoridade. Jesus diz para Pedro: dar-te-ei autoridade, dar-te-ei as chaves do reino. Deu chave. Jesus apareceu lá: toma um molho de chave, Pedro. Não, o que quer dizer, Pedro? Dar-te-ei as chaves do reino. O que fala em Apocalipse 2? Jesus, o Cordeiro, venceu a morte e tem as chaves do inferno. Tem a chave, é uma tranca grandona. Chave fala de autoridade, fala de poder. Portanto, o que quer dizer aqui? Quando diz que o dragão foi amarrado e preso, ele não está em um lugar fixo, em uma cúpula preso. Significa que o seu poder e sua autoridade foram diminuídos, foram limitados, foram tomados dele. Esta é a ideia, ok? Então o anjo que desce do céu, com a chave e com a corrente, e amarra e aprisiona Satanás, significa que o tempo do diabo reinar acabou, que o poder dele fazer o que bem queria com esse mundo acabou, que o poder, a autoridade, o domínio, a extensão do domínio agora foram reduzidas. Ele está amarrado. A outra questão difícil aqui é: quando se dará isso? A prisão de Satanás, o acorrentar dele. Quando se dará isso? Quando se dará o milênio? Em um final, em um tempo futuro que ainda não chegou? No final dos tempos? Bom, precisamos entender que estes termos de Apocalipse 20, lançou, fechou, pôs selo, que é isso que está lá, né? O anjo lançou no abismo, fechou o abismo, pôs selo. Esses termos já foram usados, não no futuro, mas no passado, nos evangelhos, em eventos que ocorreram na primeira vinda de Jesus, e não na segunda, futuro, que ainda vai acontecer. Portanto, esse período de 1000 anos, em que Satanás será preso, chamado milênio, começou com a primeira vinda de Jesus, e não vai começar ainda na segunda vinda, lá no final. Espera aí, pastor, o senhor está querendo dizer, isso significa que Satanás já foi aprisionado quando Jesus veio ao mundo 2000 anos atrás? Sim. Sim. Vejamos então, para você entender, vejamos isso. Os fariseus, eu vou passar, não precisa abrir, só presta atenção aqui. Em Mateus capítulo 12, 28 e 29, eles vão pôr na tela.
os fariseus estão censurando Jesus. E na sua resposta, na resposta que Jesus dá, ele mostra a chegada do milênio e a prisão de Satanás. Ela estava se dando naquela hora. Presta atenção. Mateus 12, 28 e 29. Se porém eu, Jesus, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então saqueará a casa. Presta atenção. Se eu expulso demônios, Jesus diz, tá, porque eles estavam vendo Jesus expulsar vários demônios. Se eu expulso demônios, o que ocorre? Ele mesmo responde, é chegado o reino de Deus. E como que o demônio foi expulso? Com a minha entrada aqui na terra, eu, Jesus, e com a minha morte na cruz. Aí ele vai usar o termo, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrar? Quem é a casa? Esse mundo. Os bens, os homens, as almas dos homens. O valente, Satanás. Aí entra o mais valente na casa, Jesus descendo na terra. E amarra o valente, Satanás, e toma-lhe os bens, as almas. Quando foi que o dragão foi amarrado? O valente. Quando o mais valente desceu na terra, primeira vinda, e morreu na cruz, e entrou na casa desse valente, Satanás, e saqueou-lhe os bens, comprou as almas que estavam sob o domínio de Satanás. Portanto, quando é que o dragão foi amarrado, aprisionado? Na primeira vinda de Jesus. Quando a prisão do dragão se dá? No milênio. Então o milênio começou na primeira vinda de Jesus. Na primeira vinda, na sua morte, ressurreição e ascensão, Satanás foi expulso, acorrentado e aprisionado, porque aqui é uma repetição de Apocalipse 12. Quando Jesus morre, sobe aos céus, o que acontece? Há uma peleja nos céus, Miguel e os anjos expulsam o dragão. Então no verso 12, ai de ti, ó terra, pois o diabo veio até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. 12 narra o quê? A expulsão do dragão do céu. E Apocalipse 20 está repetindo isso. E quando o dragão foi expulso, amarrado, acorrentado, quando Jesus entrou na terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Aí começou o milênio. Vamos ver um outro texto que fala disso, para termos uma ideia do que Apocalipse 20 está dizendo. O regresso dos 70 discípulos, quando eles tiveram êxito sobre os demônios e sobre as curas. Isso está em Lucas 10, verso 17, 18 e 19. Escute. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha a resposta de Jesus. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. A resposta de Jesus, a alegria e euforia dos discípulos, nos traz o ensino. Jesus explica por que eles tiveram sucesso em expulsar os demônios. Porque Satanás, com a entrada de Cristo na terra, estava caindo dos céus, estava começando a perder o seu poder, a sua autoridade. E quando Jesus diz, eu via, muita gente diz aqui, ó, a queda de Satanás se deu lá no Éden. Não, a queda de Satanás se deu com a morte de Jesus e a subida nos céus. Muita gente usa esse versículo. Então como é que Jesus diz? Eu vi Satanás cair do céu. Ele está dizendo, eu vi, lá no passado. Primeiro, ele não conjuga o verbo ver dessa forma. Ele não diz, eu vi Satanás. Ele diz, eu via
Jesus está falando do futuro. Eu via a Satanás. Naquele exato momento, o diabo ainda não tinha caído, mas a sua queda já havia começado com a entrada de Jesus na terra. Então Jesus anuncia aos discípulos a queda do diabo, que se inicia na sua vinda e se consumaria na sua morte e ressurreição. É nesse momento que o diabo é amarrado, que ele cai. Então, é nesse momento que o milênio começa. Peraí. O senhor está querendo dizer que, então nós estamos no milênio? Isso, acertou! Mas eu aprendi que o milênio ia ser no fim dos mundos, quando Jesus voltasse secretamente, os aviões iam capotar, se tivesse piloto crente, eu nem sei se avião capota, que olha que absurdo, os carros iam capotar, e crente, e lá no final ia ter Armagedon, grande tribulação, os judeus iam pregar, e no final, tudo balela, joga isso tudo fora. Essa doutrina só tem 100 e pouquinhos anos de idade, nunca se creu assim, e não tem amparo na Escritura para sustentar isso. Milênio não é literal, imagina, vamos pensar, primeiro arrebatamento secreto, eu abaixo aqui para beber água, se a trombeta tocar eu não volto, fica só meu terno aqui, aí quem quer bode aí vai ficar, aí ele volta secretamente, antes da tribulação, aí vem a tribulação, aí tem a repescagem, agora vamos morrer por Jesus, aí uma judeusada, que nunca tocou em mulher, virgem, vamos pregar na grande tribulação, e aí os crentes meia boca vai ter que morrer por Jesus, vai ter que correr da marca da besta, aí ele volta de novo, ele já voltou uma, quando arrebatou, agora volta outra, no final da grande tribulação, derrota o anticristo e seus exércitos, e desce lá em Jerusalém, dá uma olhada, tá boa, é construção, estou querendo um piso mais amarelo, esse aqui está muito branco, meu trono também, dá uma polida, aí ele senta lá e vai julgar, e vai morar com nós aqui, vai ter ímpio também, porque vai ter gente que não converteu, aí o milênio se dá aqui na terra, não é literal, é simbólico, não é 1000 dias, tanto é que desde que Jesus veio, já se passou 2000, é espiritual, já está acontecendo, Jesus já reina sobre a sua igreja. Portanto, as revelações de Apocalipse 20 não são coisas que acontecerão na segunda vinda, mas são coisas que já aconteceram na sua primeira vinda. Agora, outra pergunta que temos que fazer, mas por que o diabo foi preso? Qual a finalidade dele ser acorrentado? O verso 3 diz: lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. O que isso significa? Para que ele não mais enganasse as nações. Você pensa assim, poxa, mas se esse diabo está preso, acorrentado, por que tem tanta maldade? Olha isso, acabou de falar da guerra, do assassinato, do crime, tanta maldade, e isso está dizendo que esse diabo está preso? Mas peraí, não condiz com a realidade da sociedade, calma, o texto está dizendo o que significa a prisão. Primeiro eu não disse que ele está enjaulado sem fazer nada, eu disse que a prisão, ele teve os seus poderes e autoridades limitados, e não foram limitados de modo que ele não possa fazer o mal, não foi isso, ele foi amarrado no sentido de não poder enganar mais as nações. Vamos ver isso agora, só acompanhe comigo, em João 12, 31, o que acontece? Está havendo uma festa em Jerusalém, e alguns gregos aparecem para falar com Jesus. Quem eram gregos? Gentios. Quem eram gentios? Não judeus. Então as promessas, a aliança, o Messias, estava tudo confinado apenas a Israel, apenas aos judeus. Vieram os gregos. Mas assim, intimidados de falar diretamente com Jesus, não vamos falar com ele direto não. Vamos falar com Filipe, um dos discípulos. Filipe, a gente quer falar com Jesus. Aí Filipe vem gentilmente, Senhor,
tem uns gregos aí fora que querem falar com o Senhor, querem ser atendidos, querem ser ministrados. Aí Jesus dá uma resposta completamente esquisita. Ele responde assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Em verdade, verdade te digo, que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. Jesus responde isso: Senhor, os gregos querem falar com o Senhor. Chegou a hora de ser julgado o príncipe desse mundo, e ele ser expulso. Por que Jesus dá essa resposta? Presta atenção. Jesus, então, com essa resposta, diz que chegou a hora de Satanás cair, ser expulso, o príncipe desse mundo. A palavra expulso aqui grega é a mesma de Apocalipse 20, lançado, preso. Chegou a hora de Satanás cair. E quando isso acontece? Na segunda vinda? Não, na primeira vinda. Por isso ele diz: mas quando que ele vai cair? Em verdade, digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, Jesus usou essa metáfora para dizer: chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso. Quando? Quando o grão de trigo cair e morrer. Minha morte na cruz. Ele vai ser expulso agora, porque Jesus profetiza: quando eu morrer na cruz, ele cairá. Nesse momento, ele é acorrentado, ele é amarrado. Como? Com a morte de Jesus na cruz. E o que acontece com ele quando ele é amarrado? Ele não pode mais enganar as nações. Você se lembra quando os filhos de Deus se compareceram diante de Deus, veio também Satanás? Até a morte de Jesus, Satanás podia até Deus e acusar os santos, acusar os homens, exigir a condenação deles. Por quê? Porque eles eram pecadores. E Satanás podia dizer: você não me poupou? Não pode poupar aquele homem, não pode poupar Jó, não pode poupar. Por quê? Não havia sido pago os pecados ainda. A dívida do homem estava pendurada, e o diabo tinha direito legal de acusar os crentes, os santos, e exigir a condenação. Agora que Jesus morre e paga por eles, o diabo é expulso, perde o acesso ao céu, perde poder sobre essas almas, não tem mais direito legal sobre elas, ele está amarrado, ele não pode mais cegar as nações, impedir que elas se convertam, porque Jesus com o seu sangue comprou a salvação delas. Por isso ele termina a resposta aos gregos dizendo, aí ele termina: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele termina falando assim: eu, quando for atraído da terra, eu, quando for levantado, atrairei todos. For levantado aonde? No madeiro, hasteado. Eu, quando for crucificado, quando eu pagar o preço, eu atrairei todos. Quem todos? Não só Israel, não só os judeus, mas também estes gregos. Porque Satanás, até a minha morte, tinha direito sobre eles, poder sobre eles, autoridade sobre eles. Mas quando eu for levantado, ele será amarrado, vai perder o direito. Então a resposta de Jesus para Filipe, para os gregos foi: olha, os gregos estão querendo falar com o Senhor. Aí Jesus conta tudo isso para dizer o quê? Ainda não. Ainda não. Eu não posso recebê-los agora. Mas quando eu morrer na cruz e comprar a salvação de todos os povos, línguas e tribos, quando eu tirar a autoridade de Satanás, então eu atrairei todos para mim, inclusive esses gregos. A ideia é assim: Filipe, fala para eles esperarem só mais um pouquinho. Logo, logo o príncipe desse mundo será expulso.
Chegou o momento, Jesus disse. Quantos estão entendendo, diz amém. Com a minha morte na cruz, eu amarrei Satanás e as nações enganadas agora podem vir a mim. Mais uma vez, qual é o significado da prisão de Satanás por 1000 anos? Ele não pode mais impedir as nações de conhecer a Deus. Agora a salvação, o evangelho está disponível para todos. Para todos. Vamos ver outro texto mostrando também o início do milênio, um texto que você conhece, não precisaria nem citar, Mateus 28, 18 e 19, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu esse versículo? Veja só, após a morte de Jesus na cruz, a derrota do dragão, toda a autoridade foi dada para Jesus, onde? No céu, sim, no céu, mas só no céu, onde mais? Na terra. Agora, vão e façam discípulos. Jesus não disse isso antes da morte, por quê? Porque as nações estavam ainda sob o domínio do dragão. Agora que ele morre, o dragão é amarrado, ele não pode mais prender as nações. Agora Jesus diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra, o poder que o diabo tinha, a chave da morte e do inferno, agora eu tomei, são meus, não mais dele, vide fazer discípulos. É nesse sentido que o diabo está amarrado. O dragão foi acorrentado, preso aquele que dominava as nações. Agora aconteceu o Pentecostes, e Jesus fala o quê? Recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém. Mas em Jerusalém a gente já vinha, em Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até os confins, todo o território que o dragão dominava, ele perdeu o seu domínio. É isso que quer dizer, Satanás está amarrado. Mas você diz, mas se Satanás está preso, pastor, como acontece tanta maldade na terra? Veja quanta coisa ele ainda faz. Seguramente essa está sendo a sua pergunta. Como já dissemos, ele não está preso no sentido literal, ele só teve o seu poder limitado, ele não pode mais cegar as nações. Isso não significa que ele não pode fazer maldades, que ele não pode tentar pessoas. Ele pode, por exemplo, ele pode matar pastores, ele pode prender pastores, ele pode incitar governantes a perseguir a igreja, ele pode prender os pregadores, mas ele não pode prender a palavra, ele não pode impedir a palavra de se espalhar, ele não pode impedir ímpios de se converter, ele não pode. Ele pode matar o evangelista, mas ele não pode matar o evangelho. Ele pode matar o pregador, mas ele não pode matar a pregação. Ele não pode impedir o avanço do reino de Deus. Ele não pode impedir a salvação no meio de povos, tribos e línguas. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, mostra isso. Hebreus 2, 14 e 15. Escute isso aqui. Visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente, Jesus, participou, para que, olha isso aqui, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja só, Jesus, na sua morte, destruiu aquele que detinha o poder da morte, de enganar, aprisionar, condenar, matar. Como? Na cruz, no milênio, nesse momento. Cristo, quando morreu na cruz, destruiu o diabo, destruiu o seu poder, tirou sua autoridade.
Não significa que o diabo foi jogado no inferno, mas ele não tem mais o poder de condenar os homens. E aí eu vou ler mais um texto. Colossenses 2 mostra isso também. Colossenses 2, 13 e 15. Olha que tremendo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que mais que ele fez na cruz? Ele tirou a escrita de dívida, o papel que o diabo tinha, com teu nome lá no céu. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é picareta, pecador, tem que condenar. Na cruz o Senhor removeu. E que mais? Amarrou e aprisionou, olha o que Paulo diz. E despojando os principados e potestades, publicamente, os expôs ao ridículo, triunfando na cruz. O que é despojou os principados e potestades? É um termo usado É um termo militar que era usado entre os soldados romanos. Quando um general ia para a guerra e vencia a outra nação, ele tomava o general de lá e despojava o general, ou seja, tirava as armaduras, as roupas, as armas, e desfilava com ele nas ruas de Roma, nu, como um troféu da sua vitória. Jesus deixou o diabo pelado na cruz, despojou, tirou a força, a blindagem, a armadura, as armas dele, e o expôs ao desprezo, e tirou das mãos dele a escrita de dívida que nos condenava. Foi isso que aconteceu na cruz. Esse é o milênio, um período que começou com a primeira vinda do Senhor Jesus e durará até a sua segunda vinda, e se completará em novos céus e nova terra. Preste atenção, esse é um tempo que Satanás jamais poderá impedir que um dos filhos de Deus venha até ele, venha até a fé. Portanto, esse é o período da evangelização e das missões, locais, regionais, nacionais, mundiais, transculturais. Só tem uma maneira do evangelho falhar: se você não pregar. Pregue, ore, interceda. O dragão está amarrado. Todo o poder foi dado no céu e na terra para Jesus. E vamos começar nessa quarta-feira com oração e com jejum. Amém?